Continuando nossas videoaulas a respeito do capítulo 5, inferência sobre vetores de médias, estamos falando sobre proporções multinomiais, e nós já falamos sobre vários aspectos, né, desde conceitos básicos até estimação de massa versus semelhança, os testes de hipótese baseado no teorema do limite central, em formas quadráticas, e baseado no teste da razão de verossimilhanças. E agora vamos falar um pouquinho sobre regiões de confiança. Não dá, igual eu já disse na aula passada, não dá para a gente plotar na dimensão P, porque ele é degenerado, e, portanto, a gente consegue analiticamente obter região, mas não conseguimos plotá-la no espaço P-dimensional. Bom, dessa forma, vamos estudar essa parte de regiões de confiança e os intervalos simultâneos, que é onde a gente baseia realmente a nossa inferência. Então, outro interesse dos pesquisadores é a obtenção de regiões de confiança para o vetor de parâmetros multinomiais π. Inicialmente, tomamos como referência para a construção dessa região a aproximação normal multivariada assintótica garantida pelo teorema do limite central. Então, posteriormente, utilizaremos algumas alternativas desenvolvidas ou apresentadas por Lee, Nyangoma e Seber, 2002, e Ho, Yang, Tai, 2003. Lee, Nyangoma, Confidence Regions for Multinomial Parameters, regiões de confiança para parâmetros multinomiais. E o outro autor é o Ho, né? Ho e Yang, Tai, uma família de intervalos de confiança simultâneos para proporções multinomiais. Como o π-chapéu possui distribuição assintótica normal, multivariada, então a região de 101 menos algo% de confiança aproximada para π, ela é definida por região de confiança igual a todos os valores de π, dado π-chapéu, tal que π-chapéu linha igual a 1, e obviamente todos os valores de π, em que π' 1 também é igual a 1, escalar 1, perdão, e a forma quadrática, que é a distância de Mahalanobis do π para o π-chapéu, usando como núcleo o sigma-chapéu, que é o estimador daquela matriz sigma, a inversão dele, vezes n, porque a variância do π-chapéu é sigma sobre n, por isso que o n vem, quando inverter o n, passa multiplicando, e a inversa tem que ser inversa generalizada. For menor que um quantio superior 100 vezes algo por cento da distribuição Q quadrado, com P menos 1 grau de liberdade, porque a nossa distribuição ela degenera no espaço P-dimensional. Então, analiticamente, a gente pode comparar um candidato π e verificarmos se ele está nessa região ou não, sem fazer o gráfico, porque o gráfico se degenera na dimensão P, que essa aqui é uma função de P variáveis, mas tem P menos uma variável efetivamente linearmente independentes, né? Então, nós, em geral, não traçamos gráficos para essa região. A equação 21 depende do estimador da inversa generalizada, sigma-chapéu menos 1, que possui a mesma estrutura, uma delas, ou qualquer outra inversa generalizada, aquele π maiúsculo é menos 1 também, né? Só que o π-chapéu é menos 1. Substituindo π0k por π-chapéu k, né? Em todos os elementos dessa matriz da 19 aí. Todos os valores positivos de π, sujeito à restrição de que a soma de seus componentes é unitária, obviamente, ou seja, π' 1, igual eu disse, tem que ser 1. E que satisfaz a desigualdade 21. Essa desigualdade aqui. São plausíveis para representar os parâmetros multinomiais com 100 vezes 1 menos algo por cento de confiança de forma aproximada, obviamente, porque a teoria é aproximada. Nesse caso, estamos usando o teorema do limite central.
Em muitas ocasiões, desejamos obter intervalos de confiança para alguma combinação linear do vetor de parâmetros, digamos L''π, incluindo entre as possíveis combinações lineares cada componente do vetor π, como a gente já discutiu inúmeras vezes por si só. Basta escolher o L igual a 1 numa posição e 0 nas demais, para selecionarmos o componente desejado aqui. E podemos fazer isso para todos os possíveis valores de L que eu desejar. No entanto, desejamos que, exceto o zero, né, que não estima nada. No entanto, desejamos que, simultaneamente, os intervalos de confiança mantenham a confiança global pré-estabelecida de 100 vezes 1 menos alfa por cento, pelo menos de forma aproximada, né, porque nós estamos dando, novamente, dizendo, uma teoria aproximada. Utilizamos intervalos de confiança simultâneos aproximados de forma assintótica, portanto. Então, a ideia lógica é a mesma que nós fizemos anteriormente, né? Maximizamos em relação a L e a gente chega nesse intervalo de confiança simultâneo, que é o Blue, né? Que é o Best Linear Unbiased Estimate do L''P, é o L''P chapéu, mais ou menos o quantio superior da distribuição Q quadrado alfa com P menos 1 grau de verdade, a raiz dele, que vai garantir a confiança de aproximadamente 100 vezes 1 menos alfa em toda a inferência simultânea para qualquer escolha do L, vezes o erro padrão de uma proporção, que é o L, o estimador de máxima verossimilhança dessa matriz sigma chapéu, e sigma sobre n é a variância do π chapéu, como já explicamos. Então, L' sigma chapéu L sobre n é a variância do estimador do Blue. Nós temos aqui raiz disso. Portanto, eu faço um intervalo de confiança. Johnson-Witcher, 1998, recomendo que seja utilizada essa aproximação quando temos grandes valores observados em cada categoria NK. Então, os NK sejam grandes. E que eles sejam maiores ou iguais a 20 para cada uma das P categorias, K variando de 1 até P. Então, ele sugere para usar isso que seja ao menos 20 ou mais elementos, sucessos, observados em cada uma das categorias. É conveniente salientar que o fato de termos utilizado o estimador de sigma é desfavorável à aproximação normal sintótica e à qualidade dos intervalos obtidos, embora continuem válidos. Então, piora um pouco mais usar o estimador da matriz de variância e covariância, mas não conhecemos os parâmetros, não temos alternativa nesse caso. Não estamos fazendo hipótese, então não temos um valor hipotético para substituir também, que não é hipótese, é estimação. Entretanto, no caso de intervalos de confiança simultâneos para proporções, não temos alternativas para evitar esse uso, como acabei de dizer, a não ser utilizar outras aproximações derivadas da literatura que sejam mais precisas, principalmente em amostras menores. Na tentativa de obter esses intervalos simultâneos que determinem volumes menores, né, do hiperretângulo no espaço P retangular multinomial, né, no hiperparalelepípedo p-dimensional, mas com probabilidade de cobertura de pelo menos 100 vezes 1 menos alfa por cento de forma aproximada, várias propostas foram feitas na literatura especializada, como esse artigo do Hou, Yang e Tai que eu falei para vocês. Eles avaliaram algumas dessas alternativas e propuseram alguns métodos baseados em aproximações numéricas, por não conseguir obter formas fechadas para seus procedimentos. Vamos apresentar dois métodos que foram considerados de melhor desempenho e que não exigem procedimentos numéricos interativos para ser computados. Então, quem quiser ver mais detalhes, métodos numéricos lá, para algumas aproximações, consultem o artigo aí. Eu peguei duas que não precisam disso. Então, esses dois métodos foram propostos para obter os p-intervalos de confiança simultâneos, então vale para cada componente apenas, tá? Não para todas as combinações lineares. Os π índice K do vetor do parâmetro π. O primeiro intervalo é baseado na aproximação Q quadrado da estatística de Pearson e é dado por intervalo de confiança menos alfa para o parâmetro π índice K. Veja, é bem simples. O quantio superior da Q quadrado, o valor observado aleatório, né? A hora que a gente substitui quando for fazer, vai substituir o xk pela sua realização, que é o nk, pelo seu valor observado na amostra. Então, duas vezes essa xk, mais ou menos, né, o menos dá o limite inferior, mais dá o limite superior. Quantidade aqui que envolve o Q quadrado, tá? Muito simples, ó. Produto dessa abre o colchete, dessa quantidade que eu tenho que resolver aqui dentro.
Q quadrado mais 4 vezes o número de observações menos vezes n menos o número de observações sobre n. Então, 4xn menos xk sobre n, fecha colchete, extrai raiz quadrada e divide tudo por 2 vezes n mais o quantio superior da Q quadrado. Então, trivial. Se o xk for zero, o limite inferior deve ser considerado zero. E se xk for n, o limite superior deve ser igualado à unidade, ao valor 1. Então, esse intervalo nunca vai dar um limite fora do espaço paramétrico com uma proporção, como pode acontecer nas outras aproximações. Então, vai estar sempre entre 0 e 1. O segundo intervalo é muito simples, é derivado de um ajuste dos intervalos binomiais para contemplar a extensão multinomial, utilizando para isso a aproximação normal. O intervalo resultante é intervalo também para cada uma das proporções K variando de 1 a P. Então, para um π índice K qualquer, uma proporção de uma categoria K, é o estimador dela, de máxima verossimilhança, mais ou menos o erro, que é Z alfa sobre 4, alfa sobre 4, então é o quantio superior alfa sobre 100 vezes alfa sobre 4% da distribuição normal. Então, se eu estiver usando 5%, eu vou dividir os 5% por 4, vai dar 1,25%. Então, o quantio superior é 1,25% da normal padrão, dividido por 2 vezes raiz de n. Então, ambos os intervalos em 4 situações simuladas apresentaram cobertura mínima igual ou superior ao valor estudado de 95%, no trabalho dos autores, para o verdadeiro vetor de proporções sendo considerado adequado. Então, simultaneamente, todos os intervalos contiveram os verdadeiros valores no valor de pelo menos 95% das vezes. Né? Então, 95% ou mais. Então, a cobertura mínima é garantida de 95%. No abatedor, os animais são classificados em 5 categorias de acordo com a qualidade de sua carne. A, B, C, D e E. 5 categorias. A é melhor e E é pior. Um experiente funcionário afirma que os animais da categoria A, carne de maior qualidade, ocorre em menor proporção que os demais, mas as demais categorias ocorrem na mesma proporção. Segundo sua teoria, os animais são classificados nas diversas categorias, seguindo as seguintes proporções. A com 10% e as outras categorias 22,5% cada. Então, elas têm proporções iguais e de acordo com a hipótese que ele lançou. E a categoria A ocorre em menor frequência que as demais, 10% das vezes. Testar a hipótese proposta pelo funcionário utilizando o conjunto de dados apresentados seguintes. Se a hipótese for rejeitada, estimar por intervalos simultâneos as proporções de cada categoria. Utilizar os 3 procedimentos apresentados. Intervalo simultâneo, baseado na distribuição normal assintótica, portanto, na Q quadrada. E o intervalo baseado, o primeiro intervalo dos autores que eu mencionei, que é baseado na Q quadrado de Pearson, e o segundo baseado na extensão binomial que usa a distribuição normal padrão para fazer os intervalos. Então, uma amostra de 600 animais abatidos, as classificações ocorreram da seguinte forma: A 110, B 131, C 113, D 128 e E 118. Então, se eu dividir 110 por 600, 131 por 600, 113 por 600, 128 por 600 e 118 por 600, que é o tamanho da minha amostra, eu vou ter essas estimativas aqui. 0,18, 0,21, 0,18, 8,3, 0,21, 33, 0,19, 67. E o que ele afirma é que é 0,10, o meu π0, né? O vetor π0 é 0,10 e 22,5% para todas as outras categorias. 0,18, 33, 0,21, 83, 0,18, 83 são os valores estimados e nós vamos confrontar o valor hipotético com os valores estimados experimentalmente. Então, vamos utilizar a estatística de Pearson para testar essa hipótese sobre a hipótese nula. Então, sobre a hipótese nula, nula são 60, as frequências esperadas sobre a hipótese nula são 60 para a categoria A e 135 para as demais, 10%, 660, e 22,5%, 600 a 135, que é isso aqui, né? NK, 110 para o A, o N1, N, 600 vezes 0,10, 60, ao quadrado,
e o mesmo valor aqui embaixo, n vezes π0, 1. 131 com o valor observado, n 600 vezes 0,2250, 135 ao quadrado, dividido pela mesma quantidade ali, 135. E assim por diante para todas as outras. Somando as 5 categorias, encontramos um valor de Q quadrado de Pearson de 47,87. Podemos consultar o valor de Q quadrado com 4 graus de liberdade, 5%, e veremos que esse valor aqui é maior que o tabelado. Ou achamos o valor P. Qual que é a probabilidade do Q quadrado com 4 graus de liberdade ser maior ou igual a esse valor? Então, esse valor é chamado valor P, e ele foi 1,003 vezes 10 a menos 9. Então, com 4 graus de liberdade. Assim concluímos que a hipótese nula que os animais da categoria sejam menos prováveis que os demais da categoria deve ser rejeitada no nível nominal de 1%. Então, a hipótese do funcionário está errada. A estatística do Q quadrado da terceira razão de verossimilhanças é dado, né, que em vez de xk é o nk, que são os valores observados, então 110 vezes ln de 110 sobre o valor esperado, mais 131 ln do valor observado sobre o valor esperado, que são 135 para todos os outros, até o último 118 vezes ln de 118 sobre 135. Fazendo essas contas, que é meio trivial, 39,87, isso é um valor da distribuição Q quadrado com 4 graus de liberdade. Calculando o valor P, que é a probabilidade do Q quadrado com 4 graus de liberdade superar essa quantidade, deu 4,6 10 a menos 8, que é significativa a 1%. Existe, então, uma forte evidência significativa, P menor que 0,01, contra a hipótese nula. Dessa forma, a percepção do funcionário, a respeito de toda a sua experiência, foi considerada falsa. As evidências estatísticas aqui, em ambos os testes, levou à rejeição da hipótese. Os intervalos de confiança baseados no estimativa pontual, no intervalo de confiança simultâneo, raiz do quantio da Q quadrado e vezes o erro padrão. Mais ou menos isso vai me dar os intervalos. Então, as estimativas pontuais e os intervalos de confiança. Então, os valores aqui, 0,3, 0,23, 0,16, 0,27, 0,13, 0,23. Se a gente pensar numa distribuição uniforme nas 5 categorias, ou seja, 20%, nós vemos que simultaneamente o 0,20 está contido em todos os intervalos, usando intervalos simultâneos. Então, é bem provável que as oscilações ocorridas aqui sejam mero acaso e que todas as qualidades são equiprováveis, ou seja, 20% em média para cada um. É uma hipótese bem plausível. Aqui ele afirma que A é menos frequente que as demais, é falsa. Usando o intervalo 23, que é baseado na aproximação quadrada da estatística de Pearson, que é esse intervalo aqui, nós temos as estimativas pontuais e os intervalos, muito parecidos com eles, 0,346, 0,397, 0,2377, 0,2319. A última aqui é 0,1466, 0,2466, 0,1515, 0,2512. São muito próximos. E o 0,20 está em todas as categorias. E o último, que é a aproximação baseada na normal, baseada numa extensão da binomial para o caso multinomial, também deu muito próximo dos demais intervalos. Então, e o 0,20 presente em todos os casos. Então, a hipótese nula foi rejeitada, o funcionário está enganado, né, pelo menos com 95% de confiança. É mais provável que aproximadamente com 95% de confiança, né? É mais provável que as 5 proporções sejam todas iguais entre si. O vetor com proporções igual a 0,20 em todas as 5 posições pertence à região hiperretangular, hiperparalelepípedo, determinada pelos intervalos simultâneos. Houve concordância entre os resultados dos diferentes intervalos, provavelmente devido ao grande tamanho da amostra, 600 utilizado, com frequência esperada maior que aquelas que o Johnson e o Witcher recomendam. O intervalo é 20 para cada categoria, né, se não me engano. O intervalo 23 é interessante por sempre apresentar limites dentro do espaço paramétrico. Então, se a gente quiser fazer marginalmente para cada caso, os dois últimos
e o primeiro também, né? Os três são possíveis, só que o primeiro é mais geral, porque eu posso fazer para qualquer combinação linear, e os dois últimos só para cada componente separadamente. Porque esse intervalo 23, né, que é o segundo, ele só dá, como eu já tinha adiantado, né, valores dos limites do espaço paramétrico entre 0 e 1, para não dar um intervalo que pode superar o, né, ter 0, tem 0,80 e 1,3, quer dizer, 80% e 130%, não faz sentido, o máximo é 100%, uma probabilidade. Então, os outros intervalos pode acontecer isso se o n for muito pequeno, ou se a proporção de observado dentro de uma categoria for baixa. Então, em situações adversas, como a gente está falando, que são esses casos, quando o n é pequeno e o índice k se afasta de meio. E as aproximações são mais fracas. Os intervalos são assimétricos. Quando o índice k, que é a probabilidade de ocorrência na categoria k, afasta de 50%. As referências que nós usamos nesse capítulo, então encerramos esse capítulo, é do Agreste, que é um livro sobre dados categóricos, o Bishop e colaboradores, que fala sobre distribuições discretas multivariadas, né, análise em distribuições discretas, Rowe, que tem uma família de intervalos de confiança para proporções multinomiais, Jobson, que é um livro de estatística multivariada, que tem regressão e estatística experimental, o Johnson Rich, que é um livro geral de estatística multivariada, de análise estatística multivariada, o livro do Kreuzer, que tem modelagem estatística computacional, e o Lee e colaboradores, regiões de confiança para parâmetros multinomial, Moody, Greville e Boas, que é a teoria da estatística em geral, o Lobson e colaboradores é um livro de probabilidade estatística e processos estocásticos, Panaretos, estatística para matemáticos, um primeiro curso rigoroso. O livro do Hencher, que também é um livro muito bom de análise multivariada, de métodos multivariados. O Schroeder, que é confiança, likelihood, né? Que é verossimilhança, probabilidade, estatística, inferência estatística e distribuições de confiança, né? Não sei o que quer dizer com isso. O livro do Server, que é excepcional de multivariada, né? Multivariate Observations, e o Tanabe Sagai, que faz aquelas inversões generalizadas para a matriz sigma da multinomial. Então, essencialmente é isso. Espero que vocês tenham gostado desse capítulo. No próximo capítulo, estudaremos as inferências sobre matriz de covariâncias de uma população e de duas ou mais populações. Então, nós vamos estudar agora a parte da covariância. Estudamos sobre vetores de médias, vamos fazer teste de hipótese agora sobre as covariâncias. Igual a estatística básica, teste de médias, teste para as médias e teste para as variâncias. Vamos fazer agora os testes para as matrizes de covariâncias, principalmente em populações normais. Muito obrigado e até o próximo capítulo, próxima aula.